A paz do Senhor Jesus, uma excelente tarde. Eu venho aqui mais uma vez neste canal, hoje um pouquinho mais tarde, mas a palavra do Senhor diz que às 18 horas era o horário que Deus descia para conversar com o homem. Então Deus tem o controle de todas as coisas. Hoje foi possível fazer esta oração agora às 18 horas. Quero também aqui agradecer ao Senhor pela vida de cada um dos irmãos e das irmãs, agradecer por mais um dia de vida, pelo sustento do Senhor, pelo cuidado de Deus no momento tão difícil que a terra passa. E nós estamos mais um dia aqui com fôlego de vida para bendizer, exaltar e glorificar o nome do Senhor. E eu quero aqui meditar com os irmãos um texto sagrado muito conhecido, que se encontra no livro do profeta Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 28, verso 17, e a palavra do Senhor diz assim: porque o Senhor tem feito para contigo como pela minha boca te disse, e tem rasgado o reino da tua mão, e tem dado o teu reino ao companheiro Davi. Amém? O texto sagrado vai dizer que Saul, depois de tantos anos perseguindo Davi, muitas batalhas, muitas guerras, depois dele ter se perdido, ele chega no capítulo 28 totalmente perdido. Saul está com medo porque ele havia de ir pelejar em uma grande batalha contra os filisteus, e nesta batalha ele queria que o Senhor dissesse para ele se era com ele. Como o Senhor havia o rejeitado, o Senhor não falava mais com Saul. Saul ficou perdido e atordoado por isso. E a palavra de Deus vai dizer que ele começou a consultar profetas, pessoas que estudavam sonhos, lançou sorte, nada. O Senhor não falava mais com Saul. E a Bíblia vai dizer que aí ele decide ir até uma necromante, uma pessoa que alega que fala com os mortos, estuda o futuro, uma feiticeira, uma cartomante, como as do dia de hoje. E esse verso que nós lemos o espírito que ela disse que viu, que era o espírito de Samuel. Ela alega isso, né? Nós sabemos que a gente não tem acesso aos mortos, mas ela alegou isso de que o reino de Saul havia se rasgado e ele saiu ainda mais perturbado daquele lugar. Só que Saul em nenhum momento pensou em se arrepender. Em nenhum momento Saul se prostrou e disse a Deus que se arrependia de tudo que ele havia feito. Muito pelo contrário, ele perseguia Davi, ele não obedeceu a Deus quando foi para destruir os amalequitas, e agora ele finge uma lei que se encontra em Levítico 19:31, que é uma prática proibida de procurar feiticeiros, cartomantes, espíritas, e enfim, ele viola mais uma lei do Senhor. E ele perdido, ele vai para casa, não consegue comer, fica enfraquecido, fica perturbado. E aí a sua esposa fala para ele comer e ele mais uma vez não consegue. Depois ele diz que ia comer, se alimenta com seus soldados e decide ir para a batalha. E aí eu quero abrir um parênteses aqui. Quantos Sauls não têm perdido no dia a dia? Quantas pessoas não têm se perdido de entender que não adianta feiticeira, que não adianta cartomante, que não adianta adivinhos, que só existe um Deus? Quantas pessoas têm se perdido ao ponto de querer tirar a vida de pessoas inocentes, de querer cometer injustiça? Mas a palavra do Senhor diz que Deus não se deixa escarnecer. E aquilo que o homem planta, ele vai colher. Aquilo que é semeado, uma hora vai vir o fruto. Quer o fruto seja bom, quer o fruto seja mau. Saul passou uma vida inteira perseguindo Davi. Andava com a espada para cima e para baixo, querendo matar a Davi. Mas no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 31, vai dizer que ele foi para a batalha, mesmo sem Deus falar que ia com ele. Saul estava tão perdido que ele achava que ele ia vencer aquela grande guerra na força das suas mãos. Ele achava que ele ia vencer aquela guerra pelos seus méritos, sendo que todas as outras vitórias quem deu para ele foi o Senhor. E a Bíblia vai dizer que naquela grande batalha, soldados do seu exército, o exército de Israel, morrem.
o teu filho Jonatas morre também. E aí Saul se vê em uma situação de como, meu Deus, por que eu cometi tudo isso? E não se arrependendo, ele decide pegar a própria espada e se suicidar. Olha como chega a loucura de um ser humano. Olha como chega ao ponto um homem perdido que conhece a Deus, sabe quem é Deus, tinha o Espírito de Deus, mas que por causa da sua desobediência, por causa das suas injustiças, acabou se suicidando, automaticamente perdendo a vida do teu filho Jonatas, automaticamente perdendo homens do seu exército, homens de família. E aí eu venho nessa tarde dizer para você que oxalá que Deus nos guarde de perdermos o temor e o tremor. Nenhuma guerra é vencida pela força do nosso braço. Nós só podemos guerrear se o Senhor responder. E se o Senhor ficar em silêncio é porque não é tempo, é para aguardar a resposta dele. Saul se perdeu, Saul morreu, mas havia uma promessa sobre Davi. E Deus, que tinha o seu Espírito sobre a vida de Davi, cumpriu o propósito na vida de Davi, ao qual a própria palavra diz que Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. Então que nessa tarde Deus venha nos guardar dos Saús. E o Senhor, Ele está dizendo que Ele já está marcando encontro com Saul. Que não adianta Saul procurar feiticeira, que não adianta Saul procurar mãe de santo, pai de santo, cartomante, porque é chegado a hora de Saul. A palavra do Senhor diz no livro de Salmo, capítulo 37, verso 13. E o Senhor ri deles, porque é chegado, vê chegando a hora do nosso inimigo. Então que nesta tarde você tenha 2 ensinamentos muito grandes nessa palavra. De não se perder, de não perder o temor, de não deixar de obedecer a Deus. E o outro contexto é de que Deus é aquele que marca encontro com os nossos inimigos, os nossos perseguidores, para que o nome do Senhor seja glorificado e também para que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida. Vamos orar. Pai, graças nós te damos pela tua palavra. Como o Senhor disse que através da minha boca ela dá ensinamento de nós não sermos iguais e também de nós sabermos que tudo aquilo que o Senhor nos prometeu, não há Saul, não há Faraó, não há cova, não há fornalha, não há prisão que possa impedir os teus planos de cumprir na nossa vida. Nesta tarde eu peço, visita este irmão, visita esta irmã que está recebendo esta oração nesta tarde. Que ele venha, Pai, confiar em Ti. Que ele venha ter a certeza de que o Senhor vai cumprir com tudo o que o Senhor prometeu. Mas todavia que o nosso coração esteja guardado em Ti. Porque se Saul tivesse se arrependido, a Tua palavra diz que aquele que se arrepende e deixa, alcança a misericórdia. Mas aquele que persiste em fazer o mal, aquele que persiste, ó Pai, em querer destruir, em querer denegrir, em querer injustiçar, esse o Senhor ri deles, porque vem chegado o dia deles. Ó Pai, assim nós agradecemos ao Senhor pela instrução e pelo alimento na nossa alma, através desta palavra. E que venha se cumprir, Pai, as nossas promessas como o Senhor cumpriu na vida de Davi. Senhor, em nome de Jesus nós te agradecemos. Guarda os nossos corações para que nunca nós venhamos perder a Tua presença. Para que nunca nós deixamos de Te obedecer. Ó Senhor, perdoa todos os nossos pecados, Pai. E nos conduza ao Teu caminho, que é um caminho de vida, é um caminho de luz e é um caminho de salvação. Graças nós Te damos, ó Pai. Obrigada pela Tua bondade e pela Tua misericórdia. É o pedido do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. E assim seja. Fica com essa palavra, é um grande ensinamento de nós não sermos como Saul e de nós esperarmos no Senhor como Davi, que um tempo certo o nome do Senhor vai ser glorificado na nossa vida. Fiquem na paz do Senhor Jesus, um ótimo final de semana, que Deus vos abençoe.